Você já aprendeu a fazer molhos e geleias por aqui e também aprendeu que tudo que é fresquinho é muito mais saudável e gostoso, não é? E eu aprendi com vocês que não é sempre que vocês têm tempo para fazer assim, ó, tudo fresquinho na hora, no dia, né? Então, pensando nisso, eu trouxe a solução e vou ensinar vocês hoje a fazer a esterilização e o armazenamento de alimentos nesses potes aqui, ó, de vidro, para durarem, ó, muito, mas muito tempo fora da geladeira. Vocês vão armazenar geleias, molhos, enfim, compotas, o que a imaginação de vocês mandar, ok? Bom, existem alguns métodos para fazer essa esterilização dos potes de vidro. Você pode fazer na máquina de lavar louça, no forno, no micro-ondas ou numa panela com água. Eu vou ensinar aqui para vocês todas elas e vou dizer qual é que eu mais uso, ok? E não se esqueça, a higiene é fundamental em todos os processos do preparo, né, do alimento, da esterilização e depois do armazenamento também. Isso vai fazer com que o teu alimento dure mais tempo fora da geladeira e armazenado aqui, né? Vai evitar com que os micro-organismos se proliferem ali dentro. Vamos ao primeiro método de esterilização dos potes e tampas, tá? Primeiro deles, que é o mais simples de todos, a gente vai simplesmente colocar os potes e as tampas na máquina de lavar louças, certo? Ela vai fazer todo o trabalho por você, desde da higienização primeira, que é com água e sabão, que para as outras a gente vai ter que fazer manualmente. Ela vai fazer tudo por você. Tem que tomar cuidado só na hora de retirar os potes e as tampas da máquina para não encostar os dedinhos nessa parte, nessa borda aqui e nem dentro, né? E as tampas também, porque senão a gente já vai estar contaminando. Por mais limpa que esteja a sua mão, você não pode encostar a partir do momento que as tampas e os vidros estão esterilizados, tá? Então é legal a gente usar uma pinça essas que a gente usa para cozinhar, tá? E já que a gente vai estar esterilizando, coloca ela junto na máquina para lavar, para esterilizar essa parte que vai entrar em contato com os potes. Então a gente vai retirar elas assim da máquina. Agora, se você for usar o método do forno, a gente vai higienizar muito bem os potes e as tampas com água e sabão. E aí a gente vai colocar numa assadeira, tá? Virados para cima, tanto as tampas quanto os potes. E a gente vai levar ao forno a 140 graus por 15 minutos, tá? Nesse caso, a minha pinça não pode ir ao forno porque ela tem borracha, então eu vou higienizar muito bem essa parte que vai entrar em contato com as tampas e com os potes com álcool 70, tá bom? Então, aqui é super simples, é só isso. Cuidando também na hora de retirar isso aqui do forno para não encostar nas partes que vai entrar em contato com o alimento. Gente, o método do forno é o que eu mais uso. Aí você vai me perguntar, mas o da máquina de lavar não é o mais fácil? É o método mais fácil, mas pensa comigo, não é toda vez, não é sempre que eu tenho outros utensílios, que eu tenho louça para lavar no momento que eu quero esterilizar os meus potes, tá? E uma coisa muito importante, um detalhe muito importante, os potes precisam ser esterilizados no momento que a gente vai colocar o alimento dentro, tá? Não dá para você esterilizar ele pela manhã e querer colocar e fechar e armazenar o alimento à noite ou no dia seguinte, tá? É na hora, esterilizou, armazenou, tá bom? Então, por esse motivo, é mais fácil fazer na máquina, mas tem essa questão do tempo, tá? Então, não é sempre que eu tenho louça acumulada também, não vou fazer só um ciclo de lavagem para esterilizar 6 potinhos de vidro, né? Então, eu tenho que ter mais louça ali acumulada para fazer um ciclo de lavagem. E também um ciclo numa máquina de lavar louça demora muito mais do que 15 minutos do forno, que é o que eu preciso aqui, e ele sai sequinho também, perfeito, como a gente faz ali na máquina. Então é por isso que eu acabo fazendo sempre
o do forno, tá? Então, mas eu vou ensinar para vocês também as outras opções, caso vocês queiram fazer, tá? A outra opção é usando uma panela com água, tá? Então a gente vai, como da outra forma, lavar bem com água e sabão, água e detergente, os potes e as tampas, tá? E aí a gente vai usar duas panelas. Uma panela com água, uma panela cheia com água para os potes de vidro e outra menor para as tampas, tá? O tempo é o mesmo, 15 minutos. Começou a levantar a fervura, começou a borbulhar, a gente abaixa o fogo, tá? E deixa por 15 minutos, com os mesmos cuidados da pinça para retirar. E aí aqui, nesse processo, ela vai estar molhada. Então a gente precisa tirar da panela e colocar num papel toalha ou num pano de prato bem limpinho para terminar, para ele secar, para daí então secar e esfriar para a gente poder armazenar o nosso alimento, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês como faz. Vamos ligar o fogo. Ah, eu aprendi que a gente tinha que colocar um pano de prato limpo, né? Embaixo, aqui dentro da panela, embaixo, para quê? Para que na hora que a panela começasse a ferver, os potes de vidro não começassem a bater um no outro. Mas, com o passar do tempo, conforme eu fui fazendo esse processo algumas vezes, eu percebi que não é necessário o pano ali embaixo. Por quê? A partir do momento que levantar a fervura, eu já abaixo o fogo, eu não preciso dessa água fervendo, tá? Então, eu eliminei a parte do pano de prato no fundo da panela. Mas se você achar necessário, quiser essa precaução, esse cuidado para os vidros não baterem um no outro para não quebrarem, pode usar o pano de prato no fundo da panela. Mas eu já não uso mais porque, como eu falei, eu sempre abaixo o fogo. Tenho aqui numa panela menor as tampas. E aqui numa panela maior eu tenho os vidros que estão completamente submersos. Se eles não tivessem, gente, submersos, eu ia ter que ficar virando eles aqui dentro para esterilizar todos os lados. Aproveitei e já coloquei aqui dentro, ó, a pinça para esterilizar também, a concha que eu vou usar depois para armazenar os meus alimentos e já vou também colocar aqui, ó, o funil, a pontinha aqui, ó, do funil que eu vou usar para colocar os molhos dentro dos potes. E aqui é isso, quando começar a ferver, eu abaixo o fogo e espero 15 minutos. Tá aqui mais um método de esterilização para vocês aprenderem. Agora, por último, o micro-ondas, que é sim o mais fácil, mas você não pode usar ele para esterilizar as tampas porque elas são de alumínio, somente os vidros. Então eu acabo não usando, porque eu vou ter que usar um dos outros métodos para esterilizar as tampas, então, né, não me adianta nada esterilizar somente os potes no micro-ondas. Mas eu vou te ensinar mesmo assim, tá? Você vai higienizar com água e detergente os potes, e aí vai deixar um dedinho, meio dedo de água aqui no fundo. Vai colocar um pano de prato limpo na base do teu micro-ondas, vai colocar eles voltados para cima e vai deixar ali, depende do tamanho do teu pote. Potes pequenos por 2 minutos, médios 3 e potes grandões 5 minutos. Se o pote for muito grande e não couber em pé dentro do seu micro-ondas, você pode colocar ele deitado, tá? Mas aí você deixa, terminou o tempo de micro-ondas, deixa ele ali dentro, espera ele esfriar ali dentro mesmo e na hora de retirar vai tomar os mesmos cuidados com a pinça para não contaminar os potes, para a gente poder armazenar os alimentos ali dentro. Gente, muito importante, os potes de vidro, quando eles saem da panela, do forno ou do micro-ondas, eles ainda vão estar quentes. Se você colocar esses potes em contato com a pedra, com o mármore, com a superfície fria, ele pode estourar. Então,
tome muito cuidado, sempre use um papel toalha, um Perfex, como eu estou usando aqui, ou um pano de prato limpo, para você colocar ele em cima e deixar ele esfriar totalmente também antes de colocar o alimento dentro. E a gente vai aprender agora a armazenar o alimento e fechar a vácuo, como a gente fala, fazer o processo de pasteurização. Vamos armazenar agora então? Eu acabei de fazer um molho caseiro de tomate aqui, ó, tá cheirosinho e quente. Como eu falei, é importante que esteja quente. Os nossos potes já estão em temperatura ambiente, já estão sequinhos. Tô com os meus utensílios todos esterilizados e a gente vai agora preencher um a um com o nosso molho, tá? Vou colocar aqui o funil. Se você não tiver o funil em casa, não tem problema, vai usando uma concha e se você sujar a beiradinha, limpa com um papel toalha, tá? Mas eu vou usar aqui uma conchinha dessa aqui. Deixa eu aproximar aqui. E agora eu vou encher um por um. Vocês perceberam que eu encosto na parte de fora do pote, encosto também na parte de fora do funil, mas tomo muito cuidado para não encostar nessa parte onde a gente fecha, onde a gente lacra o pote de vidro e nem no interior do funil, tá? Então esse é o cuidado que a gente precisa ter na hora de armazenar o alimento dentro dos potes. E aí depois, na hora de fechar, também a gente tem que ter muito cuidado. A gente pode usar um papel toalha, que aí a gente não vai ter esse risco de contaminação. Outro cuidado que a gente tem que ter é não deixar que forme bolhas aqui, ó, dentro do vidro. Com molho, isso é mais difícil de acontecer, mas com uma geleia, por exemplo, que é um pouquinho mais espessa, a gente tem que ficar de olho, batendo, dando essas batidinhas no vidro. Eu vou dar uma batidinha aqui para vocês verem no final, que aí a gente tem certeza de que não ficou nenhum pouquinho de ar aqui dentro. Que a gente vai dar umas batidinhas para ter certeza que não tem nenhuma bolha de ar aqui. Que a ideia é a gente eliminar o ar de dentro dos potinhos, certo? Agora com um papel toalha limpo a gente vai fechar todos os nossos vidrinhos, tá? Já vou com um guardanapo ou um pano de prato, ou um papel toalha. E se certificando de fechar bem. Agora chegou o momento da gente eliminar o ar de dentro desses potes para que o nosso alimento fique conservado dentro dos potes por mais tempo. Para isso é muito simples, basta a gente encher uma panela, colocar água dentro de uma panela o suficiente para que a água fique até a metade dos nossos potes de vidro. Isso vai depender do tamanho do pote que você vai tá usando, né? Se ele for um pouco maior, você coloca um pouquinho mais de água na panela. Isso vai ser relativo, tá? Aí a gente vai então colocar os nossos potes fechadinhos, virados para cima, dentro da panela. Aqui é a mesma coisa que eu falei lá no início, gente. Eu não vejo a necessidade de colocar o pano de prato aqui embaixo. Se você achar que tá tripidando, que tá batendo demais, você pode colocar. Que eu já abaixo o fogo logo no início, logo quando ele começa a ferver, então eu não sinto que ele fica tripidando não, tá? Então aqui, o fogo mais alto. Quando começar a ferver, a gente abaixa o fogo, tampa a panela e aguarda 10 minutos. Passados os 10 minutos, a gente vai então desligar a nossa panela, esperar mais alguns minutos para a temperatura baixar, deixar esfriar mais um pouquinho e depois transferir com uma pinça, cuidado para não se queimar, esses vidros por uma superfície plana,
com um papel, porque ainda vai estar quente, né? Então a gente vai deixar ou um Perfex, um pano de prato limpo, um papel toalha e deixar secar, deixar ele resfriar completamente fora da panela. Eu gosto de deixar de um dia para o outro ali quietinho, sem mexer muito, e aí sim as nossas conservas vão estar perfeitas para armazenar num armário onde você quiser. Olha, mesmo que você não faça esse último processo, que é o de armazenar o alimento, fechar ele a vácuo, só o fato de esterilizar os potes de vidro já é um grande passo para a não proliferação das bactérias e você ter aí um prazo de validade maior para o que você for guardar nesses potes, tá? E também tem uma forma, quando você coloca o alimento quente dentro dos potes e vira, deixa eu fazer esses aqui. Quando você coloca um alimento quente aqui dentro, fecha o pote esterilizado, tá? Fecha e simplesmente coloca ele de cabeça para baixo, deixa ele resfriar completamente assim de cabeça para baixo, você já é um dos métodos para fazer com que a gente retire o ar de dentro desse pote e ele faça o vácuo. Eu não aconselho, não é um dos métodos mais eficazes, por isso eu não indico. Prefiro fazer na panela mesmo, que aí não tem erro, mas pode funcionar, tá? Então já é um passo. Se você não quiser ter todo esse trabalho para fazer na panela, faz desse jeito aqui, que já é um grande passo, ok? Agora a gente já tem aí molho para armazenar e para guardar para uma emergência, para quando chegar alguma visita em casa, a gente conseguir ter aí um jantarzinho bacana, um molho caseiro, ou para presentear alguém que a gente goste, né? Então é isso, pessoal. Um beijo grande, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!